O que a gente trouxe aqui pra turma procure organizar a sua rotina diariamente. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando deixamos tudo... Falta de organização. Então, obviamente, a organização é inimiga da ansiedade. Essa desorganização, quando deixamos tudo organizado, sabemos exatamente o que a gente tem que fazer, a gente não nos perde, às vezes, até... sabe aquela coisa, ação cura medo? Então, daquela famosa máxima da ação cura medo, então, às vezes, o ócio ele pode ser muito produtivo na parte de criatividade, mas o ócio para algumas pessoas, em excesso, pode colocar num vórtice de pensamentos ou até de... Mas por quê? É aquela frase que eu falei no podcast que a gente falou com a Lara. A gente traz problema pro presente, uma ansiedade, alguma dificuldade, quando as nossas ações de hoje não condizem com o que a gente espera do futuro. Isso aí. Então, a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem objetivos e a gente não se mexe. Então, obviamente que isso gera ansiedade, isso gera problema, isso gera dor de cabeça, isso gera todos esses sentimentos que a gente sabe que as pessoas estão cheias. Uhum. Então, o ócio é bom, mas o ócio em excesso dá esse conflito. Procure entender seus pensamentos e sentimentos. Essa compreensão do realmente aquilo que você sente, aquilo que você pensa. E tem duas grandes táticas para em relação a isso. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: uma alegria dividida são duas alegrias. Uma tristeza dividida é meia tristeza. Então, quando você divide com alguém seus pensamentos e sentimentos, a probabilidade de você encontrar mais lucidez, de saber o que realmente você dá nome, então é um exercício, procurar entender realmente o que você está pensando. Faz sentido isso? É fundamentado em cima de uma verdade ou uma preocupação em excesso? Ou porque existem as famosas armadilhas da mente, cara. A armadilha da mente é uma coisa que a nossa mente ela prega peças, né? Sim. A gente, por exemplo, a nossa imaginação é uma oficina maravilhosa. Só que a preocupação é a má utilização da imaginação. De você utilizar essa oficina para configurar apenas cenários destrutivos, né? Por exemplo, pessoas... Quantas vezes, enfim, dentro desses últimos anos, tem pessoas que são muito eficientes em criar cenários. Tem gente que, por exemplo, na pandemia, imaginou 1000 maneiras que iria quebrar. E às vezes a pessoa não, sabe, conseguiu passar, sobreviver, só que olha esse desgaste que você teve. Então, cuidado com a preocupação, que nada mais é do que a má utilização da imaginação. Então, você entender aquilo que você pensa, entender aquilo que você sente de maneira prática, mais tática, é conversar consigo mesmo e você dividir isso com alguém. Mas, isso que você tá falando, ele é brilhante. Mas eu tava até falando com as meninas do Lapidação. Pra quem não sabe, Lapidação é um programa de mentoria que eu tenho de 4 semanas. A gente encerrou agora a última turma. Dia 7 de abril a gente inicia a segunda turma desse ano. E a gente estava falando exatamente sobre isso, como isso deveria ser matéria curricular de escola. Os nossos filhos deveriam estar estudando isso. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se perguntar. E quando se tem a coragem de se perguntar, elas não têm a coragem de se responder. Uhum. Então as pessoas vivem num mundo completamente automático, jogando poeira embaixo do tapete. E não é fácil, gente. Não é simples. Não é simples. Eu falo por experiência própria. Eu fui uma pessoa que... Isso foi muito desafiador na minha vida. E a vida me bateu muito em relação disso. De eu conseguir aprender a escutar, fazer as perguntas certas. Sabe? Diminuir meu grau de ansiedade. De ser uma pessoa mais consciente das minhas decisões. Não me deixar ser tomada pelas emoções. Aprender a racionalizar as minhas emoções. E eu falo, quando a vida bate, é 1000 vezes pior do que quando a gente aprende a escutar com alguma coisa. Então, vou fazer meu jabá. Deixo meu convite pra vocês. A gente tá em lista de espera, porque graças a Deus o Lapidação foi um grande sucesso. Mas abrindo novas vagas, me acompanhem no Instagram, acompanhem a Esmera no Instagram, que a gente abrindo mais novas possibilidades. A gente vai ter uma turma que inicia dia 7 de abril. E se tiver novas vagas, vou ficar muito feliz de poder ter vocês com a gente. Pra quem até entrando mais a fundo, que eu achei muito incrível essa iniciativa que você trouxe junto à Esmera. A Esmera é a marca de joias da Fabi. Esse programa Lapidação tem um programa de acompanhamento de 4 semanas e é tudo revertido numa joia, né? Sim. O valor que você paga, na verdade, você compra uma joia e ela simboliza essa lapidação. Que acontece um programa de 4 semanas de acompanhamento e todo mundo sai com uma joia. Eu achei isso muito massa, né? Porque, primeiro, eu sei o quanto você gosta de joia. Mulherada tem uma queda, assim, Você tá ficando também, né? Sou entusiasta, porque eu vejo lá da minha, sabe, no escritório, em casa, você mexendo. É fascinante, assim. Sim. Modéstia à parte, pedras, essa coisa é milenar, né? O ouro,
Né? O ouro é ouro, né? O dólar tem 240 anos, o ouro tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil anos. Sim. Então tem muita história envolvida dentro de pedras preciosas e metais preciosos, coisas nesse sentido. Então é muito fascinante. Mas achei muito legal essa sacada sua, porque você tangibilizou uma pessoa que vai comprar uma joia e ela é lapidada durante 4 semanas, mas todo mundo sai com a sua joia. Eu acho isso animal. Acho que e não foi só isso. Eu achei uma forma de compartilhar todos os meus anos de aprendizado, de porrada, Sim. de uma forma que seja simples as pessoas entenderem como que elas podem colocar em prática isso no dia a dia. E eu falo, não é muito fácil, gente. Vocês vão ver esse podcast aqui, vocês vão falar assim, cara, legal. Só que daqui 2, 3 dias, vocês já vão ter um pepino na tua vida. E eu falo, pepino a gente vai ter sempre. Então não adianta falar assim, tá rogando pra... Não, vai ter, gente. A vida tá aí com um desafio, porque é assim que a gente se desenvolve. E aí, você quer saber, é um desafiador. E você já desiste desse processo de elevar seu nível de consciência, de melhorar sua capacidade de pensar, racionalizar sobre os seus problemas, de diminuir sua ansiedade. E quando eu falo de lapidação, é lapidação mesmo, porque você precisa ter paciência no processo. O processo não vai acontecer do dia pra noite. Vocês precisam ter paciência. Por isso que eu falei, a gente tem que falar de ansiedade, mas tem que também falar de paciência, de deixar o processo acontecer. É uma coisa de vocês vigiarem o pensamento de vocês o dia inteiro. E talvez hoje você tenha consciência de alguma coisa, mas daqui 2, 3 dias vivendo o seu dia a dia e vigiando os seus pensamentos, vigiando as coisas que você fala, a forma como você se porta, a forma como você se sente em relação às coisas, vocês vão começar às vezes a ter consciência de coisas que vocês nunca tiveram. Então, mais do que pensar como eu controlo minha ansiedade, como eu sou menos ansioso, tenha paciência para que você deixe com que o processo aconteça até que você consiga, de fato, neutralizar. E é possível neutralizar.